Olá, estamos aqui na Fazenda Capão Grande para contar a saga da família Gonçalves de Lima, a sua saída de Minas Gerais, a chegada aqui em Goiás, a formação de outras famílias através dessa, histórias de luta, aventuras e superação que você vai ver agora. Foi aqui que tudo começou. Esta é a primeira casa da família onde os irmãos foram criados, a sede da Fazenda Capão Grande. Para saber mais dessa história, vamos ouvir Dona Aparecida, Dr. Mário, João Gonçalves e Dona Iraides. Meu pai foi o seguinte, meu pai casou com minha mãe e resolveram vir para Goiás. Isso em 1936. Aí vieram, passou um tempo casado, né? Aí adquiriu a Aparecida, que é a mais velha, depois a Luísa, depois a mãe do João, a Jovenília. Aí vieram para Goiás. E aqui em Goiás ficou na fazenda Saco, por nome local, por nome Guariba. Aí ele morou uns 3 anos, mais ou menos, resolveu voltar para Minas Gerais. Foi de carro de boi. Ele, mamãe e as 2 meninas, que uma morreu ele na fazenda Saco. Aí foi na época que eu nasci, né, lá em Coromandel. Na fazenda Retiro, município de Coromandel. Eu nasci com 3 meses que eu tinha nascido, resolveram vir para Goiás. E eu vim de lá até a fazenda Guariba de novo, com 3 meses. Vocês vieram como? A cavalo. A cavalo. A cavalo. E aí, meu pai ajeitou lá com o Virgilio Machado para morar onde ele morou antigamente, né? Aí não combinaram lá, sabe? Ele foi lá no Zeca Ribeiro, na fazenda Cachoeira, e o velho Zeca Ribeiro arrumou o local para ele morar, sabe? Ainda falou para ele, falou, eu não te conheço, mas se você prestar, você vai comer 1 ano. Se você não prestar, você vai comer 1 ano, não tem problema. E o velho, meu pai era trabalhador demais, sabe? Louco de serviço. E fez uma roça enorme lá na fazenda do Zeca Ribeiro, um farturão danado, sabe? Ele colheu muito mantimento. Aí o velho Zeca Ribeiro falou para João Gonçalves, você não pode ficar aqui na minha fazenda não, sabe? Porque se você ficar aqui 10 anos, não tem mais nenhum pau em pé aqui, sabe? Aí eu vou te levar num terreno ali, que está vago, que você pode tomar conta. E se alguém criar casa com você, você fala que foi Zeca Ribeiro que mandou você morar lá, que é o Capão Grande lá. E aí ele foi, fez a roça lá direitinho, e eu, criancinha, 1 ano, né? Aí fez a roça e o Zeca Ribeiro arrumou o carro de boi e tudo para ele levar a mudança para levou. E aí formou a família ali. Dos Gonçalves, né, e Ribeiro. Ali nasceu a Iraides, né? Nasceu o Mário, nasceu o Balbino. Formou a família dos Gonçalves ali. E aí tem uma história muito engraçada dele, porque ele chegou, ele fala que o último dinheiro que ele tinha, ele comprou um pedaço de rapadura, né? Aí quando arrumou lá um local para ele ficar, uma casa, né, ele não tinha comida. Aí ele foi nesse ribeiro e falou, olha, um homem não pode trabalhar, para trabalhar tem que ter comida, né?
Aí o Ribeiro, ele fala, mas o que você quer, João Gonçalves? Esse cara era um magrelão, vermelho, alto, forte. E ele disse, olha, eu quero arroz, feijão, sal, um porco gordo e uma vaca para um ano, eu quero comida para um ano. Ele falou, mas você tá doido? Você ainda não deu uma enxadada na minha terra, já... você está querendo me roubar. Eu falei, não, senhor, é porque o homem tem que ter comida. O homem sério não trabalha sem comida. E eu tenho que cuidar de mim e da minha família. Aí eu falei, João Gonçalves, você acha que você está querendo me roubar? Ele falou, não, senhor, não é isso não. Aí ele falou assim, mas você presta? Aí ele falou, eu presto. O próprio Ribeiro, depois que partiu, que ele pagou tudo que ele devia ao Ribeiro, ele falou, João Gonçalves, você não é homem para trabalhar de empregado, não. Eu vou arrumar a terra para você. Aí foram os dois a cavalo, lá onde nós estamos até hoje, que os meninos somos donos lá. E falou, isso aqui é seu, mas antes de ser seu, eu vou no Mato Seco aí, que tem um pessoal do Mato Seco, os cavalcantes, que se achava que era dono de tudo. Chegou lá e falou, olha, eu dei aquela terra lá, ele não tinha, era longe, não era perto, o bicho era um coronel, né? Eu dei aquela terra para o João Gonçalves, não é para ninguém mexer com ele lá, não. Tudo bem. Aí ele mudou para lá ele teve até 1935, 1942, eu não sei que ano que o doutor Balbino nasceu, mas eu acho que... Eu sei que em 1942, em 1939 para 40, ele voltou para Minas, porque houve um problema lá e ele largou tudo aqui em Goiás e foi para lá. Aí lá ele ficou mais 2 anos, aí quando voltou já vieram os cunhados dele, que era irmão da minha mãe. Inclusive os pais da minha mãe, né, minha avó e alguns parentes do lado dele vieram para Goiás. Já vieram para as terras dele aí. E daí ele criou todos nós, né? Eu sou de 1950, né? E o maior legado, a maior herança que meu pai deixou não só para a família, mas que serviu para muitos lá da nossa região. Meu pai mudou o entendimento de um povo, né, que era a escola, o saber, né, a instrução. Ele nos trouxe de lá para estudar aqui, né, todos, desde a minha irmã mais velha até eu. E com isso ele conseguiu, ele era semi-analfabeto, mal sabia assinar o nome, não sabia ler nem escrever. Minha mãe era a mesma coisa. E eles conseguiram os dois formar, encaminhar. Eu não diria formar porque depois a gente seguimos com as nossas próprias pernas, né, e meios. E aí desses filhos, João Gonçalves de Lima e Francisca Ribeiro de Lima, a mais velha é professora, a mãe dele foi professora, o meu irmão mais velho é dono de cartório, foi vereador, dono de cartório, a dona Iraides, professora, entendeu? E de uma importância muito grande, porque era muito difícil pessoas com capacidade para ensino, né? E elas conseguiram desempenhar bem o papel, né? São muito queridas, todas as três, até hoje. E meu irmão Balbino foi funcionário público aqui em Brasília, né? Eu também passei no concurso da Polícia Civil e nós dois conseguimos nos formar em Direito e viramos advogados, né? Então o senhor foi alfabetizado já aqui em Planaltina? Não, quem me ensinou, quando eu cheguei aqui, que eu já cheguei meio tarde, cheguei com 10 anos,
Dona Iraídes, ela já era minha professora lá na roça, então já sabia ler. Foi ela que me alfabetizou, sabia ler e escrever as 4 operações já, quando eu cheguei aqui. Alfabetizou o senhor e o restante? Ela fazia aquilo como um hobby, uma brincadeira, né? Aquela tendência de ser professor, o desejo de ensinar. Eu fui o primeiro aluno dela. Estudamos, meu pai me trouxe para Planaltina. Primeiro meu pai arrumou uma professora e ela foi e nos ensinou as primeiras letras, lá no Mato Seco. Depois ele me trouxe para Planaltina e eu fui estudar em Planaltina. A senhora e seus irmãos? Meus irmãos ficaram, depois mamãe veio, nós começamos a estudar, papai comprou uma casa em Planaltina, mamãe veio também, e nós ficamos até, a gente ficou moça, né? E cada um foi casando, foi quase na época da formação de Brasília. A Abídes é o nosso primo primeiro, né? Como ele era filho único, a tia Isabel falou para o papai se ele podia ficar com ele, estudando com a gente em Planaltina. E morando com vocês? E morando com nós. Aí quando era nas férias, ele ia para casa da mãe. Né? Aí quando ele foi crescendo, aí ele disse, eu não vou ficar mais mamãe não, porque aqui é melhor para mim ficar. E eu acho que ele já estava meio interessado em jovem, adolescente, né? Que eles começaram a namorar com 18 anos. Ela com 20, por aí começou a família Alves, né? Na época que Jó começou a namorar com a Abídes, eu que era o cupido deles. E eles namoraram e logo casaram. E começou com a Elizabeth, é mesmo. Depois foi João e Zezinho. Desde mamãe eu tinha tido um filho, tinha leite, e dei de mamar para eles. Para ele e para Zezinho. Me chama de mãe por causa disso. O Abídes era uma pessoa seguinte, quando eu conheci o pai dele, o tio José, ele já estava grandinho, sabe? De forma que nós é quase de uma idade só. Eles moravam lá numa chapada, lá para lá de Água Fria. Aí resolveram mudar para chamar Tira Chapéu. Lá eles morou meus tios, morou todo mundo lá. O tio José, o tio Abel, o tio Sebastião, o tio Manel, o tio Henrique, tudo morou lá. Era um terreno de voluta, sabia? Trabalhar lá. Logo o avô do João aí morreu, o tio José, né? Que era o pé de boi de todo mundo. Aí desbaratou a família, né? Mudaram de lá e tia Isabel veio morar com nós aqui, para pôr a Abídes na escola, né? E a Abídes é o seguinte, nós somos criados juntos, né? Era igual a carne com a unha, sabe? Estudando, ele era bom no português e eu bom na matemática, então nós disputávamos, né? E aí até terminou o 2º grau, aí paramos de estudar, né? Logo ele casou com minha irmã. Foi bom, que eu gostava de Abídes demais, né? Era meu amigo, quer dizer, incomparável, sabe? Eu mais Abídes. E para mim foi uma beleza casar com minha irmã, né? Aí logo veio os filhos, né? Os sobrinhos. Foi bom demais. O senhor lembra do casamento? Lembro do casamento. Festa, alguma coisa assim? Foi uma festona, menino. O velho matou vaca, matou capado, fez um festão danado, sabe? Lá na fazenda? Lá na fazenda. Olha, o Chu, o Antônio, que tratava ele de Chu, era de família. O pai dele era filho de escravas e a mãe goiana branca. Aí o que acontecia?
ele, quando falava que uma pessoa era preta, ele não gostava de jeito nenhum, sabe? Não gostava de negro. E assim o pai dele era negro, né? Não gostava de negro, não. E aí foi indo, gente, que nós temos ele como tio, os meninos tudo é titões, né? E foi uma criação muito boa com o papai. O papai pegou ele com uns... A gente não tem ideia, assim, que ele pegou ele no ano que eu nasci, em 41. Então, quando eu entendi por gente, ele já era de casa, né? Aí, quando foi... Aí, ele era bem... Teve uma época, eu vou te contar uma história muito engraçada. Papai tinha o carro de bois, né? E buscava o milho na roça nesse carro de bois. Quando foi um dia, e ele, o Chu já estava um rapazinho, sabe? E já ajudava no carreto do milho. Quando foi um dia, jovem, já estava grandinha, Balbino ainda estava pequenininha e eu maiorzinha, sabe? Mas eu não era esperta igual eles. Aí o carreiro não me viu atrás do... Aí ele afastou o boi para jogar o milho para dentro do paiol. Aí Jó subiu primeiro, mas com Balbino, e eu fiquei lutando para subir. Aí antes de eu subir, o carro veio e me prendeu aqui, ó. Mas eu caí morta, sabe? Mas eu acho que foi aqueles dois, que tem dois pedaços de madeira que fica de lado assim. Aí não deu para me matar. Meu filho, quando o Chu me viu caída lá, passou a mão do facão, correu atrás desse carreiro e quase pega ele para matar ele de facão. Mas o homem era quase 2 metros de altura, até primo de papai também, sabe? E aí, mas ele ficou valente demais, que ia matar ele. Se eu morresse, ele ia matar. Ele era uma coisa com a gente, sabe? O próximo ano vai ser muito próspero. É uma família que a cada dia evolui mais, né? Feliz Natal para todos, todos nós. Beijão para todos. O que eu desejo a todos, a família, né? Irmão, sobrinho, neto, bisneto, tataraneto quase, né? Um feliz Natal e um próximo ano novo, com toda a galantaria, saúde, paz, união, né, que é a mais necessária na família. E que Deus abençoe nós todo mundo no 2026. Um abraço a todo mundo. Aí eu desejo um feliz ano novo, feliz Natal para eles, que são tudo da minha família, né? Então, meu sobrinho. É o que a senhora que deseja que Deus faça na vida dessa família Alves Souza ainda? Que abençoe, que dê tudo de bom para eles. E que continue perseverando no caminho. Continue perseverando no caminho de Deus. O que a senhora deseja para essa família? Tudo de bom. E que Deus possa... O próximo Natal vai ser melhor que esse ainda, tá? E que eu desejo a ele, de toda a família, já pode começar dos filhos. Então eu vou falar todos. Primeiro João, Zezinho, Eliane, Jairo, né? Elaine, Gesseni, Jalisson, Gesseni, Jalisson, Jaison, as filhas de Elizabeth e de Edilane, e que Deus dê saúde e paz a todos e que seja um Natal melhor que do ano passado. Beijo, família!
Foi daqui que Abides Alves de Souza e Jovenília Gonçalves de Lima saíram a cavalo, como eu estou aqui, sentido Mimoso, Goiás, a fim de se casarem no cartório da cidade. Agora estamos aqui no cartório de Mimoso, Goiás, onde seu Abides e dona Jovenília se casaram. E por incrível que pareça, o livro onde está o registro desse matrimônio ainda está aqui, intacto, um pouco gasto pelo tempo, mas um registro de um matrimônio próspero. Então, família Alves de Souza, que história linda vocês têm. Me sinto aqui lisonjeado, honrado de poder contar um pouco dessa história para vocês. Passo a palavra agora para o Dr. João Alves. Um Feliz Natal. Estamos aqui na Fazenda Capão Grande, onde começou a história de João Gonçalves de Lima, e daqui saíram os jovens Abides Alves de Souza e Jovenília Gonçalves de Lima, destino ao cartório de Mimoso, do estado de Goiás, no dia 15 de outubro de 1958. Ali começava a jornada da família Alves de Souza. E com isso, meu pai voltou com minha mãe já casados para a Fazenda Capão Grande, onde tiveram 12 filhos. Elizabeth, Eliane, Elaine, José Alves, João Alves, Gesseni, Jales, Jaison, meu irmão Jairo, a minha irmã Edilaine. E cada um tomou a sua direção. E graças ao bom Deus, todos foram criados com saúde, com exceção das duas primeiras e das suas segundas, que foram Edinalva e Elisete, que infelizmente vieram a falecer muito pequenas ainda. Mas os demais, todos foram criados e bem criados pelo nosso pai, pela nossa mãe, e sempre professando a fé cristã. E dentro desse preceito, meu pai criou toda a família Alves de Souza. Hoje ela é uma família bastante numerosa, e eu fiz isso aqui para vocês. Eu tive a ideia de fazer essa história para rememorar os nossos avós, os nossos pais e nossos tios, netos, bisnetos, todos aqueles que tiveram o privilégio de curtir nosso avô João Gonçalves, nossa avó Francisca e nossos tios, Balbino, João Gonçalves, tio Mário, tio Joãozinho, todos aqueles que foram criados aqui nessa região, que formou a família Gonçalves de Lima e que deu origem também à família Alves de Souza. Essa é a história que eu quis fazer para mostrar para os nossos sobrinhos, netos, um pouco da história da nossa família. E graças a Deus, Deus tem colocado as mãos sobre cada um, com saúde, com paz. E aqui eu quero desejar um Feliz Natal a todos vocês. Graças a Deus que eu sou o anfitrião dessa festa, e com certeza eu estou fazendo as festas com o maior carinho para que todos possam curtir e vivenciar esse momento. E desejo um Feliz Natal a todos vocês e um ano novo cheio de paz, de realizações e com muito dinheiro no bolso. Parabéns a todos.